Olá, eu sou a professora Lucrécia Dias, do Português Semoído, e hoje eu vou responder algumas questões de uma prova da banca objetiva de nível superior. Para mais informações, olhe a descrição do vídeo. Então, gente, como já falado antes, eu vou responder agora algumas questões da banca objetiva nível superior. Vamos começar? Escritor, psicanalista, seminarista, autor de cerca de 50 livros e professor emérito da Unicamp. Rubem Alves não deixa de ser provocador. Um dos assuntos favoritos do escritor é o modelo de ensino tradicional no Brasil, que, para ele, deve passar por muitas mudanças. Na educação, a coisa mais deletéria na relação do professor com o aluno é dar a resposta. Ele tem que provocar a curiosidade e a pesquisa, diz ele. No sentido de provocar a inteligência, o escritor fala que os alunos, crianças ou velhos, devem desenvolver os fascínios pelos caminhos desconhecidos. A prova do vestibular, considerada para ele como tola, é um dos alvos de crítica. Se os reitores das universidades fizessem o vestibular, seriam reprovados, assim como os professores de cursinho. Então, por que os adolescentes têm de passar? Indaga o escritor. Para Alves, os professores devem pensar menos nas tecnologias de ensino e começar a sonhar junto com os alunos. Além disso, ele fala que os educadores devem passar a ouvir mais os estudantes e a assumir a função de jardineiros. A escola deve ser um jardim, diz ele. Rubem Alves também conta que, na sua vida, o sucesso veio a partir dos fracassos. Aqui a gente vê a fonte, né, G1.globo, a gente já subentende que se trata de um gênero jornalístico, mas aí a gente não deve sempre generalizar, certo? Cada caso é um caso. Então vamos lá para a questão 1. Assinalar a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto, por ordem de aparecimento. Porque junto com acento, tem com acento. Porque separado sem acento, tem com acento. Porque junto sem acento, tem sem acento. E porque separado com acento, tem sem acento. Vamos olhar. Então, os adolescentes de passar. Porque no início da pergunta, que no caso aqui é a questão, né? Sempre será separado sem acento, ok? Porque no final da pergunta ou no final do enunciado é separado com acento, mas no início é separado sem o acento, ok? Então, nesse caso, a gente só pode marcar aí a letra B, mesmo sem terminar a questão. A gente já sabe que a correta é a letra B, já pelo início, né, da pergunta. Por que que o tem é com acento? Porque o termo que está conjugando o verbo, ou seja, o sujeito, ele está no plural. Daí, o tem, né, necessita do acento porque ele vai marcar que automaticamente o verbo está no plural, mesmo não havendo mudança no seu som. Toda vez que o verbo ter vier junto ao um sujeito no plural, ele tem que vir acentuado, ok? Porque aí a gente vai perceber que há uma mudança aí do singular para o plural. 2. Quanto ao texto, assinalar a alternativa correta. A. O autor defende que a escola deve incentivar o livre aprendizado de acordo com a maturidade de cada aluno. É isso? Não sei, né? Vamos seguir. B. Sendo a escola um caminho desconhecido, o aluno deve aprender a desbravá-la. Será que é isso mesmo? Enfim, vamos seguir. C. Todos os professores quanto os alunos não passariam no exame do vestibular. É isso que ele está falando? Não, ele fala sobre os reitores e os professores de cursinho. Por que que ele fala isso? Porque os professores de cursinho são mais objetivos, são mais conteudistas. Diferente do modelo de professor ideal defendido por ele.
Seguindo aí a letra D. A escola para o autor deve ser um local que desperta a curiosidade. Até aí, perfeito, né? Correto. Sigamos. Sendo os professores os incentivadores do conhecimento. É exatamente isso que o texto defende, certo? O texto, assim como Rubem Alves, que o professor ele provoque o aluno, ele desperte no aluno o interesse. Ele não esteja ali só para passar o conteúdo de forma mecânica. Então, a resposta certa aqui é a letra D. A gente pode se confundir com a letra A, por exemplo, mas aí a gente pode ler novamente o texto, né? Eu aconselho a sempre ler no mínimo 2 vezes o texto, se a gente puder ler mais. É mais adequado. Por quê? Porque na primeira leitura, muito dificilmente a gente vai conseguir assimilar tudo que o texto traz, certo? Mas aí, nesse caso, a gente já marcaria a letra D porque está perfeitamente correta. 3. Para Rubem Alves, segundo o texto, o ensino A. Não provoca a inteligência. B. Está falido. C. Mundial precisa de mudanças. D. Cansa e traz desinteresse aos alunos. Será que é isso? Não, ele fala que o ensino mecânico, o professor chegar e passar o conteúdo, não provoca a inteligência. O que provoca a inteligência é a curiosidade. Acontece quando o aluno ele para refletir sobre aquele conteúdo, sobre aquela situação, e não fica ali só passivo recebendo. Então, a resposta certa aí é a letra A. Vamos ver aí a 4. A palavra sublinhada na educação, a coisa mais deletéria, na redação pode ser substituída mantendo seu sentido original no contexto por A. Impulsiva. B. Razoável. C. Degradante. B. Considerável. Eu sei que deletéria não é um termo usado no dia a dia, mas aí o que é que a gente tem que observar nesse tipo de questão? Quais das alternativas está mais se destacando no que se refere ao seu sentido? Impulsiva pode ter um sentido favorável ou desfavorável, né, diante da situação, mas aí ela pode concordar com razoável, né, que geralmente tem um sentido legal. Degradante já tem um sentido negativo. Considerável também tem um sentido legal. Dessas 4, a gente tem degradante como a que mais se destaca. Deletéria, diante do contexto, vamos voltar lá para o contexto para a gente observar direitinho. Na educação, a coisa mais deletéria na relação do professor com o aluno é dar resposta. Aqui no contexto a gente percebe que deletéria ela tem um sentido negativo. A gente pode substituir aí por degradante. Será que dá certo? Na educação, a coisa mais degradante na relação do professor com o aluno é dar resposta. Nesse caso, a resposta é a letra C. Mesmo que a gente não saiba o significado da palavra, que a gente não é obrigado a saber de tudo, na nossa língua a gente tem mais de 4.000 palavras, então é tecnicamente impossível a gente saber de tudo, mas daí a gente vai pesar as alternativas, depois a gente vai para o contexto, para ver qual a gente pode substituir e qual tem o sentido mais apropriado naquele contexto. Nesse caso aí, letra C. Vamos para 5. Se os reitores das universidades fizessem o vestibular, a oração transmite a ideia de A. Conformidade. B. Consequência. C. Condição. D. Oração. Geralmente, gente, quando uma oração ela é iniciada por si, geralmente, eu não estou dizendo que em todos os casos é assim. Como eu disse anteriormente, cada caso é um caso. A gente tem que analisar friamente a situação. Mas, na maioria das vezes, quando a oração é iniciada pelo si,
ela traz uma ideia de condição, certo? Nesse caso aí, seria uma condição, uma possibilidade. Não está dando a ideia de conformidade, não está concordando com ninguém, não está dando a ideia de consequência, muito menos de consecução, mas sim de condição. A resposta aí seria a letra... Seria não, é a letra C.